tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Batatinha lavada, o quilo R$ 3,99. Tomate longa-vida, R$ 6,99 o quilo. Cebolinha ou couve-folha, R$ 1,99. Tá imperdível, banana Pacovão, o quilo R$ 2,99. Ovos e naves brancos grandes, 20 unidades, R$ 13,89. Não pense duas vezes, seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso programa Fique Bem. E eu quero contar com a audiência de todos vocês para esse bate-papo super legal que vamos ter hoje sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Qual é essa importância da gente incluir essas pessoas que têm o diagnóstico da Síndrome de Down. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais, @tvsolpatos, no Instagram, Facebook e YouTube. E também pelos nossos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todos vocês nesse bate-papo maravilhoso. Eu quero que vocês compartilhem também esse programa para todas as pessoas que vocês entenderem que precisam saber mais um pouco sobre esse assunto tão importante. E aqui nos nossos estúdios vamos receber Ranieri Vieira, que é psicólogo clínico, e ele vai falar um pouco para a gente sobre esse processo de também ser pai de uma criança com síndrome de Down, também ser psicólogo clínico e também atuar no município dentro desse âmbito de inclusão escolar para pessoas com deficiência. Então, seja bem-vindo, Ranieri. Obrigado, Deise. Obrigado desde já pelo convite, né? Um bom dia para você, para todos que estão à escuta do programa. Como você bem disse, me chamo Ranieri Vieira, sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Também sou pai de uma criança com síndrome de Down, né? O Rafael tem 10 anos, e trabalho na rede do município dentro do ambiente educacional. Que coisa maravilhosa, Ranieri. Então me fala um pouco sobre quem é você de fato, para que as pessoas possam conhecer um pouco sobre essa figura maravilhosa de quem é você. Eu atualmente estou trabalhando na rede do município, no núcleo, o NIP, que é o Núcleo Integrado Psicossocial Educacional, que inclui o psicólogo dentro das escolas e creches. Então a gente fica separado por áreas, e aí eu acompanho a área do Belo Horizonte, né,
dentro de 9 instituições. São creches e escolas que a gente acompanha o desenvolvimento da criança. Sou clínico, como você bem falou, sou clínico, atuo na clínica Patos Vision, aqui em Patos. Trabalho também no espaço da Polícia Militar. E sou pai de 2 crianças, né? E o meu primeiro filho, Rafael Rian, ele veio com a trissomia 21, né? Que é o diagnóstico da síndrome de Down. Que maravilha. Para começar, explique aí pra gente o que é essa síndrome de Down, Ranieri. A síndrome de Down é uma alteração genética, né? Muita gente às vezes confunde com uma doença, Isso. né? Mas não é uma doença. Apesar de ter algumas comorbidades, né? Diante dessa alteração genética, mas não é uma doença. E ela se dá exatamente, né? O ser humano, ele tem os seus 46 cromossomos, e aí o cromossomo 21 ele vai vir com um cromossomo a mais. Por isso que as crianças com síndrome de Down, a gente diz assim, tem um cromossomo do amor, porque eles vêm com 47 cromossomos. E essa alteração genética vai causar exatamente característica tanto física deles na criança com síndrome de Down, como também algumas comorbidades, que pode ser doença cardíaca, doença respiratória, insuficiência renal, então por aí vai, né? Mas as características físicas a gente entende que eles têm uma atenção diferenciada, a criança com síndrome de Down. Ele está ali com o olhinho puxado, né? Um pouco oriental, a orelhinha pontuda, assim, aberta, a boquinha também pode ter essa alteração, porque pode vir, né? A questão da língua ser mais quadradinha, não ter a pontinha, por isso que elas têm dificuldade na fala. O tamanho da mão, né? Pode vir, na verdade, essa alteração, pode vir não, ela causa na maioria dos casos um atraso cognitivo. E é aí onde vai entrar o trabalho do profissional da psicologia e também do pai, da família, né? De uma rede de apoio, de uma equipe multidisciplinar para trabalhar o desenvolvimento da síndrome de Down. Sim, entendo. Ranieri, para a pessoa poder ter o diagnóstico da síndrome de Down, quando é que esse diagnóstico ele acontece? Só quando a criança nasce ou quando a mãe ainda está no período gestacional também já pode ser detectado? Existem casos desde que só vão ser identificados após a criança nascer, mas raramente ali nos primeiros meses de vida com a ultrassom já vai identificar que há uma alteração. E a possível alteração vai ser exatamente o diagnóstico da síndrome de Down, né? Porque às vezes essa alteração pode ocorrer e a criança pode vir com outra problemática que não seja a síndrome, né? Mas na maioria dos casos, quando há essa alteração ali no feto, já se tem a entender que é o diagnóstico da síndrome de Down. E aí a mãe já precisa desse acompanhamento, porque muitas das vezes a gente somos pais, né? Vou falar como pais, a gente somos pais despreparados, porque a gente idealiza o nosso filho de forma perfeita, de forma com características físicas da gente. E aí eu trago isso no meu artigo, desde que assim, o impacto ele vem também por essa questão do filho idealizado morrer. Sim, né? Claro. E aí o filho real vai nascer. Então a gente tem um impacto. E o despreparo muitas das vezes, porque a gente nunca escuta falar, só escuta falar quando a gente está de dentro, ou quando a gente é da área da saúde ou da educação, que a gente vai ter que lidar com essa demanda. Quando eu fiz a minha pesquisa, a gente vê casos de mães que só foram avisadas após meses da criança nascer. Então, assim, porque as pessoas não sabiam identificar, né? Mas na maioria das vezes, como eu já falei, pode ser identificado ainda na gestação. Exatamente. Eu tenho o caso da minha sobrinha, que ela, inclusive, faleceu recentemente, há uns 2 anos, e ela era realmente uma pessoa com síndrome de Down, e quando ela nasceu, a gente só veio ter o diagnóstico depois de 1 ano, né? Os médicos que fizeram parto dela não fizeram esse diagnóstico, o que é pior, né? Porque a pessoa vai ali retardando um tratamento que muitas vezes já deveria ter acontecido, porque o tratamento começa desde o nascimento. E aí a gente retarda esse tratamento, né, Ranieri? Sim. E o atraso desse trabalho multidisciplinar, das equipes como fono, psicólogo, TO, como você vinha bem colocando antes da gente entrar no ar, né?
Quando a criança não tem esse amparo, então há um atraso. Porque se essa alteração genética já traz um atraso cognitivo, Sim. então são estímulos que precisam ser reforçados durante os primeiros anos de vida. E aí, quando a gente não está preparado para receber isso e a gente é impactado, muitas das vezes a gente entra num estado de negação. E aí, eu digo desde já que os pais primeiro precisam ser acompanhados, precisam ser acolhidos, sejam durante a gestação ou seja após o nascimento da criança, ao receber aquela informação. Né? E você me fez lembrar um relato de uma senhorinha que disse assim: desde o dia que eu recebi o diagnóstico, que eu não paro de tomar remédio, que eu tomo remédio para minha pressão. Então, assim, por quê? Porque ela não foi acolhida, ela não foi orientada de forma correta. E as falas que a gente escutava muito nessas entrevistas, já eram mães com 30, 40 anos, né, que a gente, exatamente para ver a diferença de hoje. E aí eles diziam: olha, seu filho vai ter um problema. Então, assim, eles não diziam que era uma alteração genética, que iam causar um atraso, que ele precisava de estímulo, mas que, eu sei que a gente vai no decorrer dessa conversa falar muito, mas que hoje a gente já tem um cenário da criança sindrômica, né, com síndrome de Down, está incluído em todas as áreas sociais de convívio do nosso dia a dia. Coisas que, quando a gente vai olhar em pesquisa, né, eram crianças acorrentadas. Então, aí a importância da inclusão, aí a importância da socialização, dele crescer com os iguais para poder, de forma igual, evoluir no seu dia a dia. E Ranieri, como foi para você e sua esposa receberem o diagnóstico de Rafael? Como foi? Em que tempo foi? Como é que vocês reagiram? Como foi a partir daí? Você me faz viajar no tempo, né? Porque assim, eu estava trabalhando, eu não pensava nem em voltar a estudar, eu não era psicólogo. O Rafael, ele foi uma luz na minha vida, porque quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho que dar algo melhor para ele. Então, se eu tenho que dar algo melhor, eu tenho que buscar esse melhor. E aí me acendeu uma luz, porque se eu estou estudando tanto sobre isso aqui, então eu posso, sim, estudar e ajudar ele. E aí veio a ideia da psicologia. Mas eu me lembro, Deise, e aí eu vou contar 2 relatos, porque assim, eu tenho 2 filhos. E o primeiro, a gente ainda pai de primeira viagem, como a gente diz aqui, quando eu recebi o diagnóstico, e o médico não nos preparou para essa fala, simplesmente disse, né? Olha, seu filho tem uma alteração, que provavelmente ele vai nascer com problema cardíaco e com alteração genética da síndrome de Down, né? Possa ser que sim, possa ser que não. A minha família, ela tem essa trajetória, né, esse fator genético das pessoas nascer com problemas cardíacos. E aí a gente ficava com aquela negação: será que é só o problema cardíaco mesmo? Mas eu me lembro que eu não sentia o chão, né? Eu voltei para o meu trabalho, o pessoal passava por mim, era como se o meu corpo tivesse dormento. Era como se eu não escutasse mais ninguém à minha volta, era como se não existisse ar, não existisse nada. E aí foi por isso que você me fez voltar ao tempo. Eu me lembro eu estátua ali, parado, esperando o tempo passar, sem reação, sem brilho, impactado com a notícia, né? Sim. E eu trouxe essa ideia do como foi desafiador para mim. E aí o meu TCC, né, que transformou-se em um artigo depois com a professora Daniela, foi exatamente isso. Foi o impacto do diagnóstico da síndrome de Down, né, em família, no meio familiar, no núcleo familiar. E é interessante que aí eu vou trazer um olhar para o meu segundo filho, porque a gente também recebeu o mesmo diagnóstico. Né? Ainda na gestação? Ainda na gestação, o de Rafael foi dentro da gestação, né? E o meu segundo filho foi dentro da gestação também, no primeiro exame que é feito, né? E quando o médico disse, então a gente voltou a viver tudo de novo, né? Mas aí se tornou um falso diagnóstico, porque quando a gente foi refazer, a gente viu que não tinha mais alteração nenhuma, né? Como nós cristãos costumamos dizer, foi um milagre de Deus, né, alcançado. E pela ciência, né, quando a gente vai questionar, o médico diz que foi um erro no exame. Entendo. Aí o coração aliviou mais.
né? Nessa segunda opção, não porque a gente não tivesse mais preparado, mas sim porque a intenção de ter um segundo filho foi para ajudar, né? Sim. O primeiro na sua autonomia, a acompanhar ele quando os pais não estiverem mais perto, né? Sim. E fazer essa companhia a ele, já que ele estava inserido em vários meios, mas dentro de casa ele era mais sozinho. E aí a ideia foi exatamente essa. E pensando também que muitas vezes as pessoas podem pensar, não é que eu não quero ter um filho com um problema, né? Entendendo que a síndrome de Down não é um problema, né? É uma condição genética. Isso. E muitas vezes eu entendo, que eu vivi muito isso na minha família também, óbvio que a gente se preocupa muito com a qualidade de vida da pessoa. A gente se preocupa com as discriminações, com os preconceitos, fora as comorbidades que a síndrome ela traz, né? Como as questões cardíacas, renais, como você mesmo relatou. Então, essa é a preocupação. Não é a preocupação de ter um filho perfeito. No entanto, que eu pergunto sempre à minha irmã hoje, se você pudesse ter a Elinha novamente, você queria ela como? E ela sempre diz, do jeito que ela veio. Eu não queria ela perfeita, não queria ela sem o cromossomo a mais que ela veio. Que geralmente são crianças bem amorosas, Isso. carinhosas, não são crianças Exatamente. agressivas, né? E a gente se apega muito mais do que uma criança típica, Demais. porque elas estão ali sempre de maneira afetiva, né, do nosso lado. E aí a gente entende que vai ter uma criança o resto da vida do nosso lado, né? Com certeza. Mas uma criança que evolui, uma Sim, criança claro, que pode ser claro. adaptada ao meio. Né? E como foi para Rafael receber esse irmão, Ranieri? Eu escuto muito essa pergunta, porque diz assim, eles brigam muito. Não, pelo contrário, só vive se abraçando. Né? Pelo mais novo ser muito criança, né? O Rafael teve a chegada do irmão, né? E o mais novo foi crescendo e é muito carinhoso. Então, assim, pegou o carinho com outra criança que é carinhosa também. Então, assim, eles sempre estão lá, né? Brincando junto, interagindo junto, inventando brincadeira lúdico junto, mas foi tranquilo. Para ele não teve nenhuma mudança assim, seja emocional, né, ou seja no ambiente. Comportamental, né? Também não teve. Porque não geralmente houve. as crianças elas têm, né? Vai chegar um irmãozinho, vou dividir tudo que eu tenho. Isso, mas não houve. Não houve essa questão de, ele ficou mais agressivo, ficou mais irritada, né? Não. Até porque a gente procura sempre incluir. Eu acho que independente da criança ser atípica ou não, a gente tem que trabalhar isso. Porque nós psicólogos escutamos muitos relatos dos nossos pacientes, né? E dizer assim, quando a gente escuta, o filho mais novo era tratado de uma forma diferente do mais velho ou do meio. O do meio, ele sente mais isso. Sim, sente. E aí a gente procura incluir Rafael de uma maneira igual. Né? Se a gente abraçar o pequeno quando cai, a gente procura também abraçar o Rafael quando cai, para ele se sentir amparado, assim como o mais novo é amparado. Sim. Né? É aquele negócio, se der um beijo em um, tem que dar no outro, que é pro outro, os dois se sentir filhos. Claro. E nesse tocante aí que você falou agora, é importante para que a gente possa entender sobre a questão da superproteção. Muitas vezes a criança ela tem uma condição atípica e os pais eles superprotegem demais essa criança, né? Muitas vezes até esquecendo dos outros filhos que se tem mesmo, né? Doando mais tudo aquilo que eles podem doar de uma forma muito maior, e aí os outros filhos eles muitas vezes se sentem escanteados mesmo, né? Com vocês não acontece isso, essa superproteção em torno dessa condição de Rafael hoje? Não acontece porque a gente procura incluir ele nas atividades, tanto do brincar, como dos afazeres, de arrumar os brinquedos e fazer as coisas. E a gente entende, né, que a sobreproteção ele vai reforçar um comportamento disfuncional na criança. Sim. Então, assim, se a criança é birrenta, então ela vai ficar mais ainda se a gente usa essa ideia, porque a gente vai reforçar, né? Se fez algo errado, a gente reclama, a gente briga, a gente... Hoje em dia a gente retira o celular, né? A gente pune de certa forma, sem agressão, mas a gente retira ele para poder ele não entender aquilo como algo normal, né? E não voltar a repetir. A gente não vai transferir a responsabilidade do erro dele para o outro, para o mais novo. Também. Né? Ou aquela ideia que a gente vê, o filho mais novo, se derrubar algo, fica de castigo. O mais velho, porque síndrome de Down, vai derrubar algo e não vai ficar de castigo. Então a gente procura ter essa, né? É que parar dessa forma, né? Essa igualdade para poder eles aprender junto,
e também a gente não sofrer diante dos comportamentos disfuncionais da criança. Claro. E a família, Ranieri, como foi para a família aceitar, né, o diagnóstico de Rafael com síndrome de Down? Houve acolhimento? Todo mundo começou a ajudar? Essa rede de apoio se fortaleceu? Como foi? Essa pergunta ela é muito fundamental porque, assim, lembra que eu disse que a minha pesquisa foi o impacto do diagnóstico da síndrome de Down no núcleo familiar. E por quê? Porque já é notório que quando a criança ela chega, ela vai atingir o núcleo, né? Então, por quê? Porque são pessoas que não estavam esperando, principalmente quando é o primeiro filho ali no núcleo familiar, na família, né? Então, eles não estavam esperando, então eles ficam muito sem saber o que pode, né? Às vezes não quer deixar nem a criança pisar no chão, porque tem essa ideia de que a criança vai adoecer mais fácil. Sim. E aos poucos eles vão desmistificando isso, vão perdendo esse medo, né? E vão sendo incluídos também na rotina, né? Uma coisa que eu me deparei, Deise, foi logo no início eu fui levar o Rafael numa clínica, né? Eu como pai fui levar ele numa clínica para fazer uma avaliação e a menina da recepção me conhecia, né? E ela disse assim: como é para você ter um filho com síndrome de Down? Eu disse, tirando o olhar julgador das pessoas, eu enquanto pai continuo sendo um pai, né? Então ela chega e se fechou. Por quê? Porque ela estava fazendo uma pergunta diante do que ela estava vendo, das condições, né, da criança. Porque a criança com síndrome de Down, ela tem que ser estimulada através de um fisioterapeuta, porque eles vêm com a coordenação motora mais frágil, aí precisa ganhar resistência muscular. E aí a gente se depara muito com esses preconceitos. Então, o núcleo familiar ele é atingido também por isso, né? Surge conversa, surgem muitas ideias errôneas. É porque a mãe comia muito isso. Porque poderia ter feito isso, poderia ter tomado uma injeção que ele não ia nascer assim. Então a gente escuta muito essas ideias, que ainda é a negação do núcleo familiar. Sim. Né? E aí, de certa forma, é um impacto que vai adicionar muitos, principalmente os que ficarem mais próximos ali da família. Mas que de alguma forma traz muito crescimento e amadurecimento para vocês, né? Para aprender a lidar com essas questões. Sim, sim. Como eu disse, eu me tornei outro Ranieri, porque eu procurei estudar, procurei buscar, e aí procurei também fazer a faculdade de psicologia para melhorar cada vez mais como pai e como profissional que eu poderia ser na vida dele também. Isso é maravilhoso, né? A gente sempre precisa evoluir. No entanto, que a gente vê, por exemplo, hoje, como a gente vive esse boom de diagnóstico de crianças com TEA, por exemplo, a gente também vê muitos pais, né, por exemplo, até fazendo curso, né, o curso de ABA, né, querendo saber mais, querendo se aprimorar mais nessa condição que é diferente, mas que é totalmente possível. E eu sempre falo que o maior desafio é você realmente entender sobre, né? Eu costumo dizer que nós precisamos ser estudiosos, né, para que a gente possa realmente adentrar naquela condição, mas também para ajudar o máximo que puder, entendendo essas condições e também fazendo com que o ambiente ele se torne um ambiente extremamente saudável, né, que é o importante. Por exemplo, o que eu vejo muita dificuldade em crianças atípicas, seja com qualquer diagnóstico, é a questão de quando a gente indica escola, né? Diga aí como é esse impacto quando você encontra uma criança assim e tem que dizer assim, vamos ter que colocar na escola. Primeiramente, né, como eu falei, eu trabalho no município, trabalho nesse núcleo, e a gente pega a primeira infância, né? A gente pega a criança ali até em berçário. E às vezes é na escola que vai ser identificado. Né? É na escola. No geral, na criança atípica. Na criança com síndrome de Down, não, porque ela já vai vir com as características, os pais já vai saber ali, através do exame, já vai saber que ela tem Down. E aí, nesse caso, na escola, enquanto pai, a gente busca muito o cuidado, né? A sobreproteção da escola. Porque a gente tem medo de como vai ser a reação das outras crianças para com o nosso filho. Mas, enquanto profissional, a gente vê a resistência dos pais em entender que a criança vai ser trabalhada, que a criança precisa de estímulo. Porque muitas vezes, olha, meu filho é igual a tudinho, né? E é. Mas aí apresenta uma necessidade de um acompanhamento, de um terapeuta para poder evoluir. Então, eu digo que como pai é um desafio, porque muitas das vezes a gente não conhece a instituição, a gente não conhece a rede de ensino,
E a gente tem medo mesmo do filho passar por violência, passar por rejeição. Eu trouxe a memória agora quando eu cheguei em uma determinada escola, não era do município, né, uma escola particular, e eu cheguei e estava o meu filho dormindo debaixo da cadeira. Para mim, que sou pai de uma criança atípica, para mim aquilo é uma exclusão. Né? Para mim, eu enquanto profissional, eu sei que a criança pode se socar ali porque ela se sentiu segura e acabou pegando no sono. Né? E às vezes as professoras têm que lidar com 20 crianças, com 30 crianças dentro de sala. E ela não percebe que a criança ficou ali, ou realmente deixa que a criança está quietinha, deixa ela relaxar. Mas enquanto pai, a visão foi excluída, né? Não foi tratada como os outros. E aí a gente começa a ser impactado pela uma sociedade que muitas das vezes se torna preconceituosa, mesmo de forma inconsciente ali. Não vou dizer que é consciente, mas inconsciente. Por quê? Porque, enquanto profissional, o que eu mais digo aos professores, agora eu estava com uma coordenadora pedagógica, eu estava conversando com ela exatamente isso, olha, tem um olhar específico para as crianças atípicas, elas precisam desse olhar, né? Ter cuidado com a negligência. Não, né? Mas são todos iguais diante de cada limitação. Por quê? Porque a criança típica também ela tem suas limitações. Sim. E elas não são socorridas. Né? Não tem aula de reforço para elas, não tem programas para inserir elas na alfabetização. Então também vamos criar programas para as crianças típicas, para incluir elas também, nem que seja no lúdico. Né? A gente estava numa oficina de massinhas e quando a gente procurou uma criança atípica, ela não estava no meio. Aí eu disse, por que ela não está aqui? Porque ela tem muita resistência ao barulho, né? Sensibilidade auditiva. Mas aqui é que ela tem que estar. E aí quando a gente trouxe a criança brincou, pegou, amassou de... Olha, aí a gente volta naquele ponto da superproteção. Às vezes é a negligência, às vezes é a superproteção. E são dois extremos que a gente tem que evitar. A gente sempre tem que trazer ali para o centro, porque a criança precisa interagir com os iguais. Ela precisa cair como toda criança. Então há esses desafios, né, para a educação também. Sim. E mesmo que eu acho que já faz mais de 20 anos que a gente inclui a criança, mas parece que foi ontem, né, porque as escolas ainda estão se preparando. Ainda está longe, Ranieri. Eu costumo dizer que está longe. Nós avançamos, sim, mas nós ainda temos muito o que percorrer. Sim, porque eu sempre vejo o seguinte, a criança ela está numa sala de aula, não quer dizer que ela está sendo incluída. Quer dizer que ela está ali, na sala de aula, presente, mas incluída não. Incluída é a gente entender as dificuldades dessa criança e agregar, fazer um manejo muito adequado para que ela esteja ali, participando das atividades que as outras crianças elas estão fazendo, né? E outra visão muito errônea que eu vejo muito de profissionais é que elas pegam características de uma determinada condição e dizem, fulano é assim, porque o transtorno, a síndrome ou qualquer outro tipo de diagnóstico diz que são esses critérios. E a gente tem que entender que apesar de qualquer diagnóstico que a criança tenha, ela é diferente. Sim. Ela é diferente. Então, esse olhar, ele precisa realmente ser individual. Por isso que as escolas, elas têm adaptado o plano de ensino individual. Isso, né, Ranieri? Fala um pouco pra gente sobre isso. Isso mesmo, né? E antes de entrar aí nessa fala, e aí eu falo a importância do município de Patos, né, com a gestão do Nabuco, ter criado esse núcleo. Porque o núcleo visa exatamente isso. Trabalhar de forma preventiva o desenvolvimento infantil. A criança está incluído ali. Está apresentando uma mudança no seu comportamento ou, né, apresenta atraso no seu desenvolvimento. Então a gente já vai fazer uma escuta, que não deixa de ser uma avaliação, né, uma escuta, e vai encaminhar. A gente vai fazer essa ponte, vai interligar a saúde, vai encaminhar para um olhar mais apurado, seja para o CAPS infantil, seja para uma fono, né? Seja para o neuro. Para o SER, né? Isso, para o SER. Porque o SER a gente já encaminha quando a criança já está laudada, né? Que já vai realmente fazer o acompanhamento. Mas também é um dos órgãos que a gente vai encaminhar
seja para as equipes multidisciplinar, que agora a UBS tem. Ótimo. Né? Já melhorou muito, né? Já, porque com esse programa de residência, né? Vieram as equipes multidisciplinar, que estão atuando nas UBS, e aí tem fono, tem psicólogo, né? Tem uma equipe imensa para acolher nossa população no geral, principalmente a criança e o adolescente que está inserido na rede do município. E aí esse programa vem exatamente diante disso, né? Para a gente fazer esse trabalho. E aí, lidando com essas demandas, a gente vai sempre fazer os encaminhamentos, né? E além do encaminhamento, a gente também vai acompanhar a criança no dia a dia. Porque a gente pensa, fez o encaminhamento, acabou. Não, né? A gente já pega, muitas das vezes a gente pega encaminha e a gente vê que não está tendo uma evolução. Então a gente retorna o encaminhamento, pedindo uma nova avaliação, pedindo um novo tratamento, né? Então, basicamente, a gente quer ver a evolução da criança mesmo. A gente vai se saciar quando se assina. Como a gente agora vim de uma creche, ele disse, e fulano, né? Vá ali na sala, tá ali sentadinho. Então eu cheguei na rede do município, e eu entrei numa escola onde disseram, você precisa visitar ali uma sala. E quando eu entrei, a criança estava embaixo da mesa. Quando eu me abaixo para falar com a criança vem para cima de mim e dá logo uma mordida. Né? Eu digo que foi o meu... Foi o meu batismo para entrar na educação. Então a criança me deu logo uma mordida. E quando a criança me deu uma mordida, eu abracei ela. Eu abracei. E ela foi soltando. Então, a gente observou a criança em grupo, teve uma avaliação individual com ela, chamou os pais, fez um encaminhamento, a mãe entendeu, fez um tratamento, né? E parece incrível, porque quando ela me vê hoje, ela que me abraça. Ela corre para me abraçar. Então a gente sabe o contexto da afetividade da criança, às vezes a ausência dessa afetividade, o quanto atrapalha, né, na evolução dessa criança. E aí a gente chega hoje, uma criança que não estava tendo uma evolução, hoje a gente chega a estar sentado com outras crianças. E aí trazendo para esse mundo, né, da criança com síndrome de Down, quando não há esse afeto, né, o ser humano como um todo, quando não há essa afetividade, quando há a exclusão do ambiente escolar, então só vai atrapalhar cada vez mais a evolução da criança. E a criança precisa estar inserida para poder ela trabalhar os seus meios. Por isso que os pais, eles têm que... O primeiro medo que eles têm que perder é o medo de mandar a criança para a escola, né? E isso tem que ser realmente conscientizado para que eles entendam que o processo de desenvolvimento da criança, ela se dá em casa, na sociedade e dentro da escola, né? Todo esse âmbito psicossocial, ele é importante para que a criança ela se desenvolva. Você colocou o Rafael na escola com quantos aninhos? 2 anos. Foi difícil? Foi tranquilo, de certa forma, para a escola, né? Para a escola acolhê-lo. Mas foi difícil nós, enquanto pais, tirar a nossa criança do núcleo familiar e do seio da gente e deixar na escola, porque a gente não sabia o universo que ela está inserido, não sabia se ela ia ser bem acolhida, se ia ser aceito. Então, há esse medo mesmo, né? Mas como a gente já pegou essa gestão de inclusão, onde a criança não vai para uma escola especial, né? Vai para uma escola normal com os demais. Então a gente já vê que isso sendo trabalhado desde cedo vai ajudar, na verdade, na autonomia da criança. Isso é muito bom. Você em algum momento procurou a PAI? Nós temos a PAI aqui em Patos também, né? Que abraça essa maior parte das pessoas com diagnóstico de síndrome de Down. Eu já procurei a PAI para fazer ações sociais, né? Eu, enquanto aluno ainda, acadêmico de psicologia, a gente tinha uma ligação com a PAI. E aí eu me lembro que nessas ações eu levava ele para participar, né? A gente tinha um programa aqui, que era o Dia de Circo, né? Um dia de circo. Então a gente levava todo esse âmbito do circo mesmo, fazia os alunos se vestir de palhaço e a gente fazia esse programa lá dentro. Mas para procurar a PAI, para dar um apoio, um suporte, não, porque a gente já estava inserindo ele nas terapias, né? A gente já estava colocando ele desde cedo na natação, para trabalhar esse fortalecimento da coordenação motora, na terapia com o psicólogo, no fono,
O fisioterapeuta, né, porque ele já saiu do fundamental. hospital já com encaminhamento do fisioterapeuta para fortalecer, então a gente já trabalhou, então logo cedinho, antes de um ano ele já estava recebendo alta, porque ele já estava andando, né, ele já não teve esse atraso. Coisa boa. E aí basicamente a gente não se viu, né, nessa necessidade de incluir ele na APAE, né, porque os projetos que a APAE já estava ofertando, a gente já estava colocando com ele, porque a escola também já ia incluir ele em atividades lúdicas pedagógicas. Então, de certa forma, a gente não se viu naquele momento, porque a gente estava incluindo ele na rede como um todo. Isso tem sido um parâmetro até que tem sido quebrado também, né? Que antigamente, por exemplo, as pessoas só direcionavam as crianças com síndrome de Down para a APAE, né? Como se as crianças elas não pudessem estar na escola regular. E que bom que tem mudado muito, né? Tem mudado muito isso. Sim, sim, porque vai criar aquela ideia da inclusão atípica, né? Tipo Sim. assim, todos ali no mesmo meio, mas sem se deparar com algo diferente, né? Então, assim, é um programa, muitas das vezes, que traz essa limitação. Por quê? Porque nós, enquanto ser, necessita de uma sociedade. A gente necessita passar por algumas situações para poder evoluir. Sim. Né? E quando a gente está em uma instituição onde tem toda aquela equipe para proteger, para limitar, então aí fica difícil. Né? É como se a gente voltasse agora no tempo. Claro, é um programa que traz benefício, que luta pelos direitos das crianças, mas aí, nesse âmbito social, é importante a APAE, é importante a escola, é importante a sociedade, a família. Então, é uma criança que a gente tem que inserir em todos os âmbitos, como qualquer outra criança típica do nosso meio. No entanto, tem muitas crianças, porque na APAE também tem esse aparato multiprofissional, né? Então, muitas crianças vão para lá, se sentem bem, se sentem acolhidas e também tem muitas evoluções, né? Isso. E aí eu quero deixar um ponto que não exclui a escola. Sim, né? também. Não exclui a escola. A escola ela tem que estar inserida dentro do desenvolvimento infantil a partir dos 4 anos, já é obrigatório, né? É um direito da criança estudar e aí um dever dos pais matricular a criança. Então, a partir dos 4 anos, toda criança ela tem o direito, né, do estudo. Sim. E aí é nosso dever incluir mesmo. Exatamente. Ranieri, qual é a relação entre a deficiência intelectual com a síndrome de Down? Vem pelo atraso cognitivo. Né, como eu já falei um pouco, mas o fator genético dessa alteração do cromossomo 21, e essa alteração ela pode se dar de 3 maneiras. Né? Tem a alteração do 21, como eu já falei, que é o mais, né, que é o cromossomo a mais. Ele pode vir com um deslocamento a mais, tipo 21, pode se juntar com o 14 ali, então não há um cromossomo a mais, mas há um deslocamento nessa alteração genética, ou partes, como você até colocou no seu exemplo, quando você fez o seu esboço, ou parte desses cromossomos, né, com 21 e parte não. E aí a gente vê nesse mosaico que a alteração genética pode durar até anos, porque as características físicas não vêm tão atípicas, não vêm tão latente assim à vista. Mas toda e qualquer alteração genética vai causar um atraso cognitivo. Isso aí é fato em pesquisa até hoje. Né? A gente não tem superpoderes, a gente não são mutantes, como os desenhos e os filmes mostram. Essa alteração genética vai trazer o atraso cognitivo. E aí, né, o atraso intelectual, né, a deficiência intelectual. Que antigamente, Ranieri, as pessoas chamavam inclusive de retardo mental, né? Isso. No entanto que nós temos uma fala no senso comum, que inclusive faz muito mal, né? Que é chamar essas pessoas com síndrome de Down de retardados ou mongoloides, que não se usa sob hipótese nenhuma mais. Até o termo retardo mental foi retirado do DSM-5 e nós hoje usamos a questão da deficiência intelectual, Deficiência intelectual, atraso cognitivo, a gente gosta muito de usar isso, porque são falas mais acolhidas, né? Você trouxe esse exemplo aí dos mongóis, né? As crianças com síndrome de Down, elas eram tratadas assim, eram chamadas de mongoloide, por quê? Porque existia um povo na antiguidade, os mongóis, que tinham as características semelhantes às das crianças com síndrome de Down. Então, por isso fazia esse espelho, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes são termos pejorativos, né?
que discrimina a criança, né? Então, assim, todavia houve essa mudança da gente falar nesse termo. E aí a gente entende hoje como esse atraso, né? E aí por isso precisa de estímulos, e esses estímulos eles não vão surgir do nada. Não é que a criança completou 2 anos, ela vai ter mais estímulo. Não, ela precisa realmente. A gente está falando da criança atípica. A criança típica não, o seu desenvolvimento neural, a plasticidade do cérebro, ela vai desenvolvendo, né? E ela vai tendo um curso normal. Sim. Já a criança vai precisar do estímulo, porque se não tiver, aí ela vai ter mais atraso, né? Se ela tivesse de falar agora com 5 anos, ela só vai falar com 7. Né? Então ela precisa desse estímulo, precisa do fono, porque ela pode ter apraxia de fala. Então ela precisa de uma avaliação multidisciplinar. Sim. E aí não há essa questão do grau. O autismo não há um grau. Há uma avaliação clínica que vai dizer quais são as limitações que precisam ser trabalhadas na criança. Sim. Porque a gente tem criança com síndrome de Down que não tem limitações alguma. Sim, né? exatamente. Que desenvolve normalmente as suas habilidades, tanto motora como cognitiva. Já outras não. Né? A gente tem criança com síndrome de Down que precisa de várias medicações por causa das comorbidades, das doenças físicas. Já outras não. Pronto, no caso de Rafael, a gente traz uma leveza porque Rafael não toma medicação nenhuma. Ele não tem nenhuma outra doença como comorbidade? Não tem. Maravilha. Então aí acaba sendo uma criança mais fácil de lidar. Sim, sim. Né? Que aí é o desenvolvimento mais clínico. Sim. Do que geralmente tratar, né, as comorbidades. Sim. Então a gente tem casos e casos. A gente precisa fazer essa avaliação para poder chegar, né, diante da necessidade da criança. E aí, mais uma vez, a gente traz o sentido de não equiparar de forma igual, né? Todas têm esses jeitos, essas questões de singularidade, então vamos tratar todas do mesmo jeito. Não, cada uma é diferente mesmo e a gente tem que pontuar isso de uma forma muito concreta, né, Ranieri? Sim, sim. Avaliando cada um. Se a gente não tiver esse olhar clínico, a gente não vai ajudar a criança na sua evolução. No entanto que a gente vê hoje muitos adolescentes também já entrando na faculdade, né, com síndrome de Down, vêm se formando aí em cursos maravilhosos, porque a gente vê esse potencial que eles têm, justamente essa deficiência intelectual, ela não limita a pessoa para que a pessoa não aprenda. É bom que isso fique claro, né? Sim, sim. A gente hoje tem um mercado de trabalho, né, que mostra crianças com síndrome de Down se formando exclusivamente em educação física, né? Para aquela criança que tem a coordenação motora, né? Por não fechar nem a mãozinha direita, hoje ser um educador físico. A gente tem vários exemplos de crianças que viraram cozinheiras, né? Enfermeira. Isso. Já vi uma que se formou em medicina. Então, assim, mostra mais uma vez a importância da gente incluir a criança. Né? Se a gente não inclui, a gente está impossibilitando dessa criança evoluir. E precisa ser incluída. Exatamente. Você que está aí dentro das escolas hoje, fazendo esse trabalho no município, como é que você vê a questão de bullying relacionada a essas crianças? Primeiro eu vou falar do bullying como um contexto geral, porque assim, ela afeta, nós como psicólogos, a gente sabemos quanto afeta o desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, o que o bullying provoca, né? Crise de ansiedade, depressão, baixa autoestima, exclusão social, rejeição do ser, porque ele já não se conhece, ele se conhece com a característica que o outro determina para ele. Sim. E aí, no geral, já é algo ruim, né? E quando esse bullying ele acontece com as crianças atípicas, de certa forma, chega a afetar mais ainda, porque é uma criança que sente, né? É uma criança que também tem as suas emoções e precisa ser acolhida, né? E outra, o bullying é como se fosse uma pestinha que vai se espalhando. Uma criança vê outra agredindo verbalmente uma criança atípica, a gente vê que se a gente não parar, outras crianças vão repetir esse comportamento, né? A gente teve um caso recentemente de uma criança que é porque ele é louco, né? Porque ele é doido. Então, assim, a criança, às vezes, na sua inocência, traz aquelas palavras. Né? Eu não vou dizer que a criança é maldosa em trazer aquelas palavras.
Pode ser uma configuração do que ela está inserida, pode ser algo que ela escuta dos pais, pode. Mas aí a gente combater, tanto serve por uma questão ética daquela criança que trabalhar de forma social com outros daquela maneira errada, né? Como também acolher a criança que está passando por aquilo, para que outras crianças não voltem a repetir aquele comportamento. Para que essa criança não deixe de ir à escola. Porque uma das maiores invasão escolar está associada ao bullying. Sim. Então, quando a gente escuta uma criança atípica não quer vir mais para a escola, quando a gente vai ver, é uma criança que era deixada de fora do brincar. Né? Era uma criança que não participava da aula como um todo. E aí ela sentia. Ela sentia que aquele lugar não era dela. Né? Ela não sentia o afeto. E a gente sabe no nosso estudo quanto a relação afetiva evolui a criança no seu âmbito pedagógico, de aprendizado. Com certeza. Então, é algo que a gente tem que combater sempre. Tanto no meio social, como no meio educacional, no meio da escola, da creche. E nós, profissionais, né, seja pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, saber acolher isso, levar a sério. Porque às vezes quando as tias, né, as professoras vêm e falam, a criança tá... e fica tudo rindo. Eu digo, olha, não é assim. Porque se as crianças presenciam que vocês estão, a forma que vocês estão falando e a forma que vocês estão transmitindo o que ocorreu, eu também vou entender como algo legal. Sim. Então tem que ser levado a sério. Sim. Né? E aí como a gente é tido como besta. Né? Não, é os certinhos da escola. Não, é a forma de trabalhar. E muitas vezes sendo importante chamar esses pais, né, os pais dessa criança, e explicar sobre esse manejo comportamental. Olha, seu filho estava fazendo bullying com outra criança, tenta explicar em casa, porque esse aparato familiar também é muito importante. Eu vejo que também muitas vezes a criança, ela replica a fala dos pais. Sim, sim. Tá entendendo? Então, como é que a gente quer essa conduta da criança se os pais, eles não fazem o que é correto? Isso. Né? Por mais que seja combatido hoje em dia vários tipos de discriminação, né? Sim. Mas a gente percebe que, ou em alguns filmes, ou mesmo dentro do ambiente familiar, são situações de aprendizado da criança e a criança leva para o seu mundo externo. Né? A criança transmite ali aquela informação de alguma maneira. Sim. Né? Às vezes, Deise, e eu sei que você sabe disso, né? Às vezes a criança também pode estar para a gente tá vivenciando traumas, né? Presenciando brigas de adultos, presenciando traumas, presenciando discussões, que às vezes a gente vai falar com a mãe, não ensino isso não a ele, é porque a gente chama os pais, a gente conversa com eles, mas aí quando a gente vai ver a dinâmica familiar daquele casal, diz, olha, isso aí já é um aprendizado, né? Então ele quer transmitir. Exatamente. E aí ele vê a criança muitas das vezes atípica como um elo mais fraco que ele pode atingir e acaba trazendo prejuízo. Exatamente. Ranieri, como é que a gente lida falando na questão da sexualidade dessas pessoas com síndrome de Down, né? Porque a sexualidade, ela tá ali, né, já muitas vezes aflorada, principalmente na adolescência, e como é que os pais podem lidar com essa questão da sexualidade? Porque eles vão se apaixonar, eles vão querer namorar, como é esse manejo? A gente estava falando do ambiente preparatório das escolas receber as crianças, né? E nós, enquanto pais, e nós, enquanto família, acolher essa demanda. De uma forma bem direta, eu ia dizer normal, como qualquer outra criança, normal. Né? É uma criança que precisa ser orientada dentro dos seus aspectos, da sua sexualidade, do seu desenvolvimento da sua sexualidade, com leveza. Porque se você proíbe a criança, você está deixando com que essa oportunidade do ensinar seja descartado. E aí ela pode aprender de forma disfuncional. E eu aproveito essa oportunidade para dizer assim, não só com os pais de crianças atípicas, não só com os pais de crianças com síndrome de Down, mas no geral. Né? Isso. Um relato de uma criança, a cuidadora trouxe para mim, né? Um relato de uma criança, está se tocando. Olha, você enquanto mulher, você não teria um manejo de chegar para ela e explicar, né?
falar sobre a sexualidade, falar sobre o ambiente da escola, né? Conversar com os pais. Então, assim, é algo que precisa ser trabalhado, principalmente na criança com síndrome de Down, na criança atípica como um todo. Por quê? Porque ela não tem, eu vou usar o termo assim, ela não tem esse bloqueio, né, de entender o ambiente que ela pode usar, que ela pode se tocar, que ela pode... Então, ela tem essa liberação na mente dela. Então, muitas vezes fazendo em público, né? Isso, porque quando o desejo quando o desejo ele vem ali, né? Quando a libido ela é florada diante de qualquer ambiente, ela vai fazer, né? E aí tem que educar a criança. Eu me lembro muito de uma mãe que falava para mim, né, que ensinava o seu filho adolescente: olha, meu filho, isso tem que ser feito no banheiro, quando você estiver no seu banho, bem tranquilo. Então, assim, é essa normalidade que a gente tem que ter. E eu já trago um alerta para os pais, porque a primeira coisa que a gente tem que ensinar é sobre o tocar dos nossos filhos, ainda criancinha, para que outros adultos não venham tocar de forma ilegal os nossos filhos. Então, a gente tem que ensinar. E não pode ser um ensinamento, vamos dizer assim, disfarçado, né, nem proibido. Por quê? Porque há muitas queixas de situações de crianças que a gente escuta, de crianças que foram proibidas e tinha esse medo de dizer para a mãe, porque a mãe mesmo dizia: olha, não toca que é pecado. É feio, é feio. Então ela já retratava uma grande culpa, né? Isso. Por aquilo. E aí, no relato, né, dessa paciente, no caso uma paciente típica, né, normal, e ela disse assim: o meu abusador dizia que era feio se eu contasse para alguém. Minha mãe dizia que era feio contar para alguém, que era feio fazer aquilo. Então, se cala, né? Se cala. Então, assim, a gente não pode camuflar, né, aquela ideia bem antiga, seu picolézinho, né? E aí o adulto tem manejo de chegar até a criança através de uma pelota, de um picolé, e aí o universo da criança fica perdida. Então, principalmente os nossos filhos atípicos, né, com síndrome de Down, a gente tem que ter o maior cuidado nessa questão da sexualidade. Tem que ensinar, né, para que ela saiba falar se algum adulto tocar nela. E aí, quando chegar a fase da puberdade, né, que a libido for florada ali, que os hormônios vão jogar, então a gente tem que explicar cada detalhe. Né? Justamente por conta dessa deficiência intelectual que eles têm, né? E muitas vezes eles não vão compreender o que é aquilo, o que é aquele toque, que é onde a gente também vê uma maior prevalência do abuso sexual, né? Isso. Né? Isso mesmo. Que muitas das vezes não, é até maior do que é divulgado. Sim, porque ali são poucos que chegam até a ciência do que ocorreu. Sim. Então, assim, ensinar de forma natural a criança. E se a criança está apresentando, eu tenho um filho com síndrome de Down, ele é adolescente, ele está fazendo em público, o que é que eu faço? Porque ele não tem um senso comum, ele não tem esse bloqueio social. Então, né, trabalha com seu filho um espaço para ele ter o momento dele. Né, ensina para ele que aqui é o cantinho. Eu estou estimulando a sexualidade dele, né, a ele fazer sexo, buscar sexo. Não. Né? É algo natural do ser humano, a sexualidade ele vai se desenvolver em todo e qualquer ser humano. Né? Então é preciso ser trabalhado exatamente para que isso não venha a ocorrer em público. Sim, exatamente. Por isso que é tão importante a educação emocional, né? Isso. A educação emocional, ela deveria começar dentro de casa e ela deveria ser estendida para a escola. Né? É muito importante. Deveria ter uma disciplina exclusiva, não muitos projetos que só são feitos de educação, educação socioemocional, uma vez por mês. Isso. Não deveria ser um momento, deveria ser uma aula do jeito que é português, matemática, geografia, ciências, porque a criança ela precisa entender sobre emoções e comportamento. Né? Quantas crianças têm comportamentos disfuncionais, mas não entendem sobre isso? Acham que é bonito, acham que é natural, e aí continuam fazendo isso e crescem nesse sentido, porque ninguém vem e barra isso, e explica de fato. Né? Porque eu costumo dizer assim, para quem faz terapia, eu digo, olha, a terapia ela é a maior faculdade da sua vida. É onde você tem e está vivendo o processo de você se conhecer como um todo, de forma emocional e comportamental.
Então, por que a gente não dá essa oportunidade para essas crianças também terem esse momento de autoconhecimento na escola, por exemplo, né? Sim, eu concordo, Deise, perfeitamente com você. É uma coisa eu fazer uma oficina, Sim. dentro de um ano, fazer uma oficina da emoção ali, que serve basicamente só para o funcionário identificar alguma coisa. É como a aplicação de um desenho, né? Que você faz uma linha, use sua criatividade. Mas, na verdade, o profissional quer ver se a criança vai dar sinais de algum abuso ou de algum transtorno que ela esteja enfrentando, passando ali, né? Um trauma, alguma coisa. E fica algo muito solto. E se a gente tivesse como algo ali inserido na educação da criança, porque assim, a gente estamos vivendo o adoecimento mental, né? A doença do século. A gente pega crianças e adolescentes com transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno de borderline, de automutilação, então por aí vai. E a gente tem casos de crianças que se trancam dentro do banheiro, né? Então são crianças que acabam apresentando comportamentos disfuncionais, tanto para ela mesma como para a rede municipal. E por quê? Porque ela não tem uma disciplina ali para ajudar ela a lidar com as emoções. Ela não tem algo para formar e estruturar as emoções dela. Então, a questão do bullying, a criança perde logo a sua autonomia emocional. Sim. Ela já não se identifica mais como um ser participante da sociedade, porque ela se exclui, ela se sente. Se você perguntar hoje a qualquer pessoa que passou por bullying, mas você se via daquela maneira? Se via. Né? Eu via que eu tinha a cabeça maior. Eu via que minha boca era maior. Então, assim, mas isso, você se via antes deles falarem ou porque eles falaram? Porque eles falaram. Exatamente. Porque eles falaram. Então, assim, houve essa ideia, né, de implantar uma característica para discriminar o ser. Né? E aí a gente sabe que o índice de suicídio entre crianças e adolescentes, ele aumenta. Sim. Se antes existia ali a faixa etária do jovem, do início da vida adulta, porque há frustração, né? Há o mérito do sujeito não chegar ao seu nível de reconhecimento, de estabilidade. Agora não. Agora a gente vê crianças e adolescentes também adoecidas e seria muito bom, né? Que se tivesse esse plano de aula, né? Toda semana ali as crianças sabendo lidar com as suas emoções. Independente de transtorno de diagnóstico, a gente trabalharia os dois aspectos básicos que tudo isso já engloba, que é ansiedade e depressão. Né? E aí eu sempre falo que o que me preocupa não são os diagnósticos propriamente ditos de transtornos maiores ou síndrome, seja o que for. O que me preocupa mesmo são as comorbidades como ansiedade e depressão. E se a gente não trata isso, é óbvio que a condição que o sujeito ele está hoje sujeito, ele vai fazer o quê? Vai só aumentar, vai chegar a um parâmetro de você olhar a sua condição e não se enxergar como parte de um todo, dessa sociedade em que a gente vive, né? Porque realmente não entende. Ele não trabalha a autenticidade, ele não trabalha essa autonomia, ele não trabalha a autoestima. Então, isso só vai piorar a situação, né? Sim. E aí a gente tem mais pessoas, né? Mais adolescentes aí na fase adultas, ou que se envolvem com muitos vícios, né? Ou que não continuam as suas carreiras profissionais, tipo, desiste. Porque elas não tiveram a sua autonomia de decidir por ela. Né? Elas foram bloqueadas ali no seu aspecto, tanto em pensamentos, né? Tanto em comportamentos. E aí houve fracasso no ser social. Né? Ele já não é inserido, o ser, né? Já não é inserido no eu dele, né? Nem na sociedade e nem no futuro dele. Então ele já não se percebe mais. Porque nós estamos inundados dessas questões capacitistas, né? E muitas vezes nós usamos frases, a gente olha para uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, e diz assim, mas você nem parece ter síndrome de Down. Mas você faz isso também, como se a pessoa não tivesse essa capacidade de, por exemplo, estar numa faculdade, se a pessoa não tivesse capacidade de namorar, de casar. E a gente tem que deixar de fazer isso, porque não existe um aspecto que defina quem você pode ser, independente da sua condição, né? Sim, concordo, né? E isso nós, enquanto os pais, a gente escuta muito, né? Da criança, mas seu filho, ele já fala,
Ah, mas seu filho ele anda, né? Ah, mas seu filho é síndrome de Down, mas não é... O grau é leve. Isso. Como se tivesse grau. Como se tivesse grau, que não tem grau, né? Não tem grau. Tem avaliação clínica, como já foi falado. Então, assim, por quê? Em alguns casos, se vier da família, é porque ainda está em estado de negação e quer comparar com outras crianças que apresentam outro tipo de problema, né? Outro tipo de limitação. E no caso da sociedade, muitas das vezes é porque não tem poder de incluir aquela criança. E aí deixa a criança... Não, mas ele já faz isso. Né? Mas ele já é isso. Por isso que eu vejo em reuniões hoje em escolas, eu vejo que as direções, as coordenações, elas têm apelado mesmo para os pais, para que eles, por exemplo, incluam essas crianças com síndrome, com transtorno, nos aniversários dos seus filhos. Gente, chamem essas crianças para o aniversário dos filhos de vocês, eles fazem parte da vida dos filhos de vocês. Então eu acho assim, eu acho um apelo bem comovente, eu acho que não teria que ser necessário isso, e mais uma vez a gente está naquele processo de consciência dos adultos, né? Que os adultos deveriam ter já em mente, né? Então, eu vejo muito a falta de empatia ainda dos adultos em relação a enxergar essa condição como uma condição realmente típica, normal. Sim, sim. E aí pode vir pelo fator de despreparo, né, de uma sociedade, porque muitas das vezes eles só buscam ter informação quando estão dentro, né, quando estão vivenciando, ou negligência mesmo. Né? Há um despreparo ou negligência. Conhecem, sabem o direito, sabem os caminhos, mas por falta de empatia, né, acaba negligenciando. É interessante você trazer isso, porque a gente faz avaliação, né, faça uma avaliação de uma criança atípica que não está conseguindo ficar em sala de aula. Aí quando a gente chega em sala de aula, está uma televisão, um barulho acima de 40, né, o volume acima de 40, porque tem que vencer o som das outras crianças. E como é que a criança atípica com a sensibilidade auditiva vai ficar dentro de sala? E a gente recua e diz, olha, se o ambiente não oferece estímulo para ele ficar dentro da sala, então não é a criança. Né? E muitas das vezes a gente tem que ter essa empatia para a gente entender que é um universo que se a gente não tomar conhecimento, a gente vai negligenciar e não vai conhecer. E a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a criança com síndrome de Down que a gente está trabalhando, e precisa incluir ela de uma forma mais sadia, né? Com mais empatia ali. Isso, com mais humanização, né, de fato. Isso, perfeito. Ranieri, estamos chegando ao fim desse bate-papo super legal, passa super rápido, mas eu quero que você deixe para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, para que você deixe uma mensagem para essas pessoas que hoje têm pessoas com síndrome de Down na família, para profissionais, professores, para que você passe essa ideia também como profissional e também como pai de uma criança linda com síndrome de Down. Que pena, né, que está acabando. Pois é. Passou rápido. Como profissional, aos pais, né, não deixe de incluir os seus filhos nas terapias, não deixe de incluir na educação, né? Não deixe de buscar uma melhor qualidade de vida para eles, porque a sua busca hoje é o sucesso dele amanhã. A sua busca hoje é a evolução dele para amanhã. Amanhã ele vai precisar dessa autonomia, ele precisa, né? E como pai, eu digo a outros pais, nunca compare seus filhos com ninguém. Só olhe para trás para ver o tamanho da força que ele tem e aonde ele já está hoje. Essa é a minha mensagem. Que perfeito, Ranieri, pois agradecemos muito a sua presença. Foi de uma incrível contribuição. Espero que todos vocês compartilhem esse programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. Passe para essas pessoas que precisam entender mais um pouco sobre a síndrome de Down, que é uma síndrome do amor, eu costumo dizer. Então nós temos que a gente se apaixona mesmo todos os dias em torno dessa pessoa que faz parte do nosso convívio familiar. Então eu deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho, e eu conto com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso. Até mais! É preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Fazenda 1 kg, R$ 4,99.
Feijão carioca Clebon, quilo 6,59. Óleo de soja Vila Velha 900 ml 5,79 é o menor preço. Água sanitária Tubarão 1 litro 1,65. Creme dental Even 70 gramas 1,79. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.